O Rural Notícias está de volta e a gente vai falar agora com o Naban Garcia por telefone, porque ele foi escolhido hoje para comandar a pasta de assuntos fundiários do governo de Jair Bolsonaro. Naban, boa noite para você. Você já entra com uma missão de acalmar os ânimos dos movimentos sociais que são oposição ao governo eleito. Como você pretende dialogar com esses grupos? Boa noite. Bom, antes de mais nada, nós vamos sim, sempre estar em diálogo permanente com movimentos que realmente são sociais. Agora, não haverá diálogo com quem não respeita a lei e com quem invade propriedades inclusive produtivas, propriedades particulares. Isso não, na nossa ótica, não é movimento social. Movimento social, em princípio, tem que, como qualquer outro brasileiro, cidadão, cidadã, respeitar a lei, respeitar o Estado Democrático de Direito. Nós não podemos continuar mais nesse processo de reforma agrária dialogando ou aceitando pressão de quem pratica vandalismo, invade propriedades, destrói propriedades e quer fazer a reforma agrária no grito e transformar propriedades em favelas rurais. Isso, em hipótese alguma. O objetivo do governo Bolsonaro é trazer a paz no campo, trazer a segurança jurídica ao setor produtivo e, ao mesmo tempo, se tiver que fazer reforma agrária, vamos fazer reforma agrária conforme a lei determina, ou seja, em eventuais propriedades improdutivas, mas os desafios são muito grandes. Hoje existe uma onerosidade muito grande, existem muitos assentamentos aí que se transformaram em verdadeiras favelas rurais, muitas irregularidades, vendas ou transferências irregulares de lotes, enfim. Nós precisamos pôr a casa em ordem, fazer com que esses produtores, pequenos produtores, se transformem em verdadeiros produtores, e produtores produtivos, com apoio, com assistência técnica, enfim, com o respaldo que o governo pode dar, mas tudo em cima da lei e sem esses processos que a gente viu aí durante esses últimos 30 anos aí, ideológicos e políticos. Reforma agrária será dentro da lei e da ordem. Naban, já que você falou sobre isso, sobre ordem, lei, como vai ser o plano de ação da Secretaria em caso de invasão? Invasão está determinado em lei, invasão é crime. E quem invadiu propriedade não pode ser beneficiado com o programa de reforma agrária, é simples. Se ele cometer um crime, como é que um criminoso vai ser beneficiado com o lote? Ou com o programa de reforma agrária? Em hipótese alguma. Invadiu, cometeu um crime. Cometeu um crime não pode ser beneficiado. E o governo não vai ser um governo que vai dar o aval, o respaldo para invasões de propriedade. Isso vai acabar. Essa insegurança no campo, que inclusive, vamos dizer assim, expulsou muitos investimentos, bloqueou muitos investimentos que vinham aqui para o Brasil, que poderiam continuar. Nós estamos aí tendo uma relação extremamente saudável com investidores inclusive do próprio Brasil, queriam investir no agronegócio e que não investe por conta dessa insegurança jurídica, dessa fragilidade ao direito de propriedade. Reforma agrária se faz dentro da lei. Essa questão fundiária no Brasil gerou muito desgaste, uma insegurança jurídica e econômica muito grande no campo e que trouxe prejuízos incalculáveis. Nós precisamos converter isso aí, tem que mudar. Essa é simples. Naban, você era um dos nomes cotados para assumir o ministério, mas indicou o deputado Jerônimo Goergen. Tereza Cristina foi a escolhida, né? A gente já noticiou aqui. Você tem uma boa relação com a deputada? Estão alinhados nas propostas para a pasta? Claro, a relação minha e da entidade que eu presido com a deputada Tereza Cristina, com a futura ministra Tereza Cristina, sempre foi muito saudável. E o fato de nós termos indicado alguém, algum outro nome para o Ministério, não quer dizer que nós não temos uma boa relação. Aliás, temos uma ótima relação. E essa pasta, essa Secretaria Especial de Assuntos Fundiários, é uma pasta ligada ao Ministério da Agricultura. Não tem como ser diferente. Está falando em questões agrárias, questões fundiárias, tem que ligar exatamente ao Ministério da Agricultura. Naban, rapidinho, eu sei que você está aí corrido, mas o Miguel Daúde tem uma pergunta para você. Pois não, Miguel. Ô, Naban, boa noite, parabéns aí pela indicação e sucesso. A minha pergunta Parabéns para você, que tem sempre feito um jornalismo fantástico, imparcial, coerente
e realista. Obrigado, Naban. É um elogio de amigo. Naban, você vai se deparar com sérios problemas. Hoje existe uma série de reintegração de posse que não são executadas pelos governos. O que você pensa conversar com os governos para executar essa reintegração de posse, principalmente no Mato Grosso do Sul? Olha, essa questão de invasões de propriedade, elas infelizmente tiveram aí, Miguel, um cunho político muito grande, um cunho ideológico. Nós estamos aí entrando numa transição, a partir de janeiro, um novo governo. A partir do momento que esse governo já rompa um crime que é praticado através das invasões, nós já vamos ter um êxito muito grande. Segundo ponto, nós precisamos ter uma conscientização com as autoridades e com os demais órgãos institucionais de que invasão é crime e a partir do momento que se invade uma propriedade tem que ser desinvadida. Nenhuma propriedade pode continuar invadida. Aí é uma ruptura institucional, é um desrespeito ao Estado Democrático de Direito. E isso tem que se prevalecer. Não haverá mais invasões na base da pressão, na base da criminalidade. Quando você está invadindo uma propriedade particular, já está cometendo um crime. Agora, com relação a essas reintegrações de posse, está havendo, na questão das invasões pelos ditos movimentos sem terras, são praticamente zero, quase nada. Onde ainda existe algumas invasões que não tiveram a reintegração de posse cumprida, foi nessas questões indígenas. Isso nós vamos ter que avançar e ver como é que nós vamos fazer. Tem um diálogo permanente, inclusive com o próprio judiciário, onde o judiciário terá que cumprir o seu papel de respeitar o Estado Democrático de Direito. Naban Garcia, ao vivo de Brasília, ele que confirmou hoje que vai ser o futuro secretário de Assuntos Fundiários no governo de Jair Bolsonaro. Naban, obrigada pela sua entrevista, por ter aceito o nosso convite. Uma ótima noite para você e boa sorte.